Senhor Jesus. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Atos, capítulo de número 2, versículo 46 e 47, diz assim a palavra do Senhor: e perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, fale nesta manhã, Senhor, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos. Espírito Santo, tome a direção e faça descer do ouvido ao coração desta pessoa que neste momento está cultuando a Ti. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de um salmo que nós citamos a cada início do devocional, como forma de expressar a necessidade de estarmos segundo aquilo que a palavra é trazida aos nossos corações, para que venhamos estar, para que venhamos cooperar e para que venhamos ser a igreja de Cristo na terra. E nós vamos entendendo ao ler os textos, tanto do Salmo 133, como em Atos capítulo 2, para ser mais preciso, versículo 46 e 47, nós vamos passar a entender que existem coisas que são indispensáveis na nossa vida como cristão, que existem coisas que nós não podemos ignorar, e existem coisas que fazem parte do processo de aperfeiçoamento dos santos. Nós não podemos deixar de se ater a cada detalhe dos ensinamentos que Deus deixou, tanto no Antigo Testamento, como também o referencial do ministério de Jesus Cristo no Novo Testamento e de seus discípulos, que posterior ao seu ministério terreno, decidiu dar continuidade a esse projeto tão lindo e extraordinário. Eu não posso esquecer que as palavras que estão inseridas no texto sagrado, ela não é palavras tão somente para promover um momento que nós podemos dizer que a sociedade chama-se de autoajuda. Não, porque esta palavra, ela tem a autoridade e o poder de transformar, e não só ajudar, mas ela auxilia, ela prepara, ela edifica, ela capacita, ela molda o caráter humano. E o salmista, ao expressar no Salmo 133, ele vai falar de coisas que são indispensáveis para a minha vida cristã, para a minha conduta cristã e para o meu bom testemunho quanto àquilo que preciso fazer para Deus na terra. Nós sabemos que a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador da nossa vida, quando nós reconhecemos a sua autoridade soberana, a sua autoridade eterna, e fazendo-nos eternizarmos nele, através da aceitação da sua palavra, nós entenderemos que nós precisaremos portar segundo esta palavra. E a primeira recomendação que o salmista vai fazer menção no Salmo 133 é que ele vai dizer que bom e suave é o executar da união, o portar segundo
a unificação entre pensamentos e pessoas. E nós vamos entendendo que esta união, ela traz consigo o que nós vamos entender que Lucas vai escrever em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, e no versículo de número 46, ele vai dizer: e perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, isto é, repartindo, uma vez que o pensamento de Deus em relação à sua igreja era a união entre os membros que fariam parte desse povo, desse projeto, deste ambiente que Deus estava preparando para as coisas que futuramente iriam suceder-se, e o resgate e a restauração da comunhão, da aliança que foi assim quebrada. Deus vai trazer através do posicionamento desta união. E nós vamos entendendo pela palavra de Deus que isto é bom e agradável, que isto é bom e suave. Por quê? Porque a união de pensamentos, a união de propósito, a união de intenções, ele traz resultados positivos, como ato do crescimento, como desenvolvimento de uma obra a qual Deus deu início lá no Antigo Testamento, e ele vai permeando por todo o Novo Testamento, aonde Cristo ele vai se manifestar, e a igreja vai continuar realizando esta obra específica. Deus agora ele vai dizer que esta união precisa permanecer, este partir do pão precisa continuar, e essa perseverança em buscar a união, nós conseguiremos não só alcançar o céu tão esperado, como também outras pessoas chegarão-se a Deus através da união da igreja de Cristo na terra. Nós não podemos ser um povo dividido, porque o reino dividido ele não subsiste. Nós precisamos entender pela palavra de Deus que a importância maior e o que é prioridade para aquele que serve a Deus não é observar as características dos homens, ainda que a palavra de Deus fala da conduta que precisamos nos portar, mas o que nós precisamos entender realmente pela palavra de Deus é que o nosso alvo é Deus, o nosso caminho é Cristo, aleluia, e o nosso destino é o céu. A partir do momento que eu paro de observar aquilo que Deus é em sua soberania, existência, em poder e glória e autoridade, e começo a olhar para os padrões humanos, eu deixo de ser a igreja de Cristo e passo a ser a oposição daquilo que Deus está trabalhando, porque Deus nunca perdeu o controle daquilo que está sobre as suas mãos. Deus sabe o que é melhor para a sua igreja, Deus sabe o que é melhor para que nós venhamos continuar prosperando espiritualmente em pró, em favor do seu reino na terra. E a união, ela é a base, ela é a estrutura para esse crescimento. Nós não podemos nos dividir, nós precisamos continuar com o mesmo propósito, sabendo que é bom e agradável, é suave, que nós vivamos em união, aleluia. Quando nós estamos unidos, aleluia, nós temos força, porque a união é símbolo de força. E a Bíblia é bem sucinta em dizer no Salmo 28, verso 8: o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Deus está dizendo pela sua palavra que a união ela traz a força, e a força ela é a ação que move a igreja de Cristo na terra. Nós precisamos entender que você é portador do Espírito Santo de Deus, que você é o referencial dele na terra, que você é a figura que ele vai revelar-se no ato da criação, imagem e semelhança
onde a glória desse Deus estará sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aqueles que fazem parte do reino celestial desse Deus na terra. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia, a união, ela não é só símbolo de força, como também ela dá força para que venhamos realizar a obra de Deus na terra. O verso de número 29, versículo de número 29, do capítulo 40 do livro do profeta Isaías, o texto vai dizer: Deus dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Deus está dizendo que a partir do momento que nós entendemos esta unidade, esta união, a nossa força, ela não vem dos homens, não é por muito falar que vão me escutar, não é pela minha posição, pela minha opinião que eu vou chegar a um determinado lugar. Não é dessa forma que nós vencemos. Nós vencemos pela força que vem do alto. Se eu quero vencer, se eu quero alcançar, se eu quero chegar, eu preciso entender que a minha força vem do Senhor. Aleluia. E desta maneira nós alcançaremos a vitória em Cristo que tanto esperamos. Quando a igreja ela está unida, quando nós andamos unidos um com os outros, nós também vamos entender que a união é símbolo de amor. Ela traz a evidência, um sentimento que Deus é e que nós possuímos. Deus não sente como nós sentimos, porque Ele é. Nós sentimos de uma forma a qual nós precisamos de provas, atitudes, para que venhamos passar a sentir esse amor. Deus não. A Bíblia diz que Deus é amor, e Ele ama de forma incondicional, e é esse amor que faz com que nós prossigamos em união, e vendo o reino de Deus crescendo gradativamente, e o nome de Cristo sendo glorificado para todos sempre. As pessoas podem não glorificar a Deus aí fora, mas a sua boca precisa glorificar a Deus. As pessoas podem não ter palavra de ânimo, mas você precisa ter a palavra da vida saindo da sua boca. Você pode não ver aí fora a esperança futura, mas você tem uma esperança que é maior do que todas as coisas, a esperança da vida eterna. Aleluia. O amor é importante. O apóstolo João vai escrever na sua primeira epístola universal, no capítulo 4, versículo de número 16, ele vai dizer: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Quando nós começamos a dividir, esse amor ele não está propriamente sendo a primazia da minha vida cotidiana, da minha vida devocional, da minha maneira de ser e da minha maneira de viver. Então eu preciso entender que o amor, ele precisa imperar sobre a minha vida cotidiana. Sem o amor, eu não consigo fazer ao bem ao próximo. Sem o amor, eu não consigo enxergar a necessidade do próximo e me unir à sua causa e saber que existe um propósito maior do que aquilo que eu estou vendo, mas que eu também sei que Deus tem algo maior para fazer na vida de alguém que necessita. O amor, ele traz no coração do homem o desejo de contribuir, não só financeiramente, mas contribuir para que haja a provisão para outras pessoas que não têm condições momentaneamente em se manter estruturado sobre essa sociedade. E esta união que o salmista vai dizer no Salmo 133, e que vai se cumprindo em Atos, capítulo de número 2, versículo 46, ele vai dizer: olha, perseverando unanimemente todos os dias no templo. Então, a partir do momento que eu entendo que esta união ela é importante, eu coopero para que o reino de Deus continue a prosperar e a crescer e a se desenvolver. É importante observarmos, às vezes nós citamos
os versos da palavra do Senhor, às vezes nós lemos de forma oficial, mas nós não atentamos para os detalhes que a palavra de Deus quer nos ensinar. Mas o texto é bem sucinto em dizer que a união é símbolo de força, é símbolo de amor, aleluia, e é símbolo de fé. Porque a partir do momento que eu entendo qual é o propósito, porque a ideia central do cristão que está no processo de lapidação divina, da capacitação e do aperfeiçoamento, é perguntar por quê. Mas a partir do momento que você passa a entender o propósito e pergunta para Deus o propósito, Ele começa a revelar para você. Ele vai dizer: olha, o propósito da união que eu tenho para com a minha igreja, porque Deus, Ele vai unir-se novamente com a sua criação através do sacrifício de Cristo, que vai nos fazermos sermos a igreja dele na terra. Ele vai dizer: é necessário ter fé, porque esta fé não me faz ver para realizar, Ele me faz acreditar naquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza que Deus há de operar grandiosamente para louvor e a glória do seu nome santo na terra. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo de número 17 vai dizer: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Aleluia. Você consegue entender a magnitude do que o salmista está dizendo a respeito da união? Você consegue ver a grandeza daquilo que Deus está revelando e daquilo que nós precisamos fazermos nos dias que nós estamos vivendo? Nós não podemos dividir, nós temos que somar. Nós temos que entender que maior é aquilo que nos espera do que aquilo que vivemos nesse presente momento. Aleluia. Deus tem coisas extraordinárias para a sua igreja. Quando eu olho para o Salmo, eu entendo. No verso de número 2, ele vai dizer: é como óleo precioso sobre a cabeça. Aleluia. Essa primeira parte que nós acabamos de citar, nós vamos falar do relacionamento. E esse relacionamento, ele não é só para com o seu próximo, mas é para com Deus. Isto é, um relacionamento de união com Deus vai gerar produtividades sobrenaturais. Mas a segunda parte do Salmo, no verso de número 2, nós vamos entender que o que nos faz sermos a igreja unida é aquilo que é derramado sobre a minha cabeça. E o que é derramado sobre a minha cabeça é o óleo vindo da parte de Deus. E o que é derramado sobre a minha cabeça é o óleo que é símbolo da presença de Deus. Isto é, a partir do momento que eu sou, aleluia, a casa do Espírito Santo na terra, aleluia, aquele que foi ungido, aleluia, assim como Cristo foi ungido a apregoar o ano aceitável do Senhor, em Isaías 61, assim também passou a todos os homens a responsabilidade pela unção descida no dia de Pentecoste, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Isto é, Deus estava dizendo: vou derramar o meu Espírito para trazer vida para a igreja. Aleluia. Quando nós olhamos para o verso de número 2, o óleo, ele traz a ideia da separação, porque quando nós somos ungidos, nós somos separados à parte. Aleluia. Quando nós somos cheios, nós somos colocados à parte para que venhamos dar o seu devido destino de produtividade. A unção é símbolo de separação. Romanos 1:1 vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Isto quer dizer, a partir do momento que você é ungido da parte de Deus, você é separado, aleluia. Você está agora sendo comissionado, sendo eleito a fazer parte de um processo maior do que você estava vivendo, aleluia.
E esta unção do Espírito Santo, ela nos capacita. Esta unção do Espírito Santo, ela nos molda. Esta unção do Espírito Santo, ela nos faz sermos diferentes. Certa vez me perguntaram: por que é que você é cristão? Na denominação em que você está, aleluia. Eu disse: porque ser cristão é ser diferente. Aí disseram: não precisa de muita coisa para chegar no céu, esse monte de coisa que está dentro do seu regimento interno. Eu disse: eu prefiro ser diferente, aleluia. Se eu andava de uma forma totalmente liberalista no mundo, eu quero ser alguém que prezo pela sã doutrina da palavra de Deus e continuo sendo a igreja de Cristo. Ah, mas isso aí não vai impedir de ir para o céu. Eu também não quero arriscar. Eu prefiro ser santo enquanto Deus me der a capacidade pelo Espírito Santo de ser, e ter a capacidade também de ser conduzido pelo próprio Espírito para chegar no céu de glória. Aleluia. A unção de Deus, aleluia, sobre a nossa vida é símbolo de poder. Deus, Ele nos deu pela unção do Espírito Santo poder para vencer, poder para guerrear, poder para vencer toda e qualquer ação do adversário contra a nossa vida, porque a Bíblia vai nos revelar em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aleluia. Tem gente que acha que falando vai resolver, mas não é falando que se resolve. Aleluia. É simplesmente tendo a unção de Deus sobre a vida, porque é poder para operar milagres e maravilhas de Deus na terra. Aleluia. Do que adianta eu pregar? Do que adianta eu liderar? Do que adianta eu louvar sem o poder que a unção me proporciona na minha vida? Aleluia. O poder de Deus, Ele aperfeiçoa, aleluia. O poder de Deus, Ele te dá autoridade para ir e vencer toda e qualquer dificuldade. Louvado seja o nome dEle nesta manhã. É interessante notar que o poder é símbolo de unção, o óleo é símbolo de unção, perdão. A partir do momento que o óleo é descido sobre a minha cabeça, eu tenho uma capacidade de portar a presença da unção do Espírito Santo sobre a minha vida. 1 João, capítulo de número 2, versículo 20 vai dizer: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas, isto é, a unção que é derramada sobre a minha cabeça, a unção que é derramada sobre a minha vida, ela me dá a capacidade, aleluia, de ser, aleluia, e de saber todas as coisas em Deus. Sem a unção de Deus, eu não consigo realizar. Sem a unção de Deus, eu não consigo fazer. Mas pela unção de Deus, eu não só tenho a autoridade e o poder que o Espírito Santo me concede, mas também eu tenho a capacidade de ser diferente de qualquer coisa. A igreja é diferente. A igreja não faz menção, assim como o mundo, de suas posições e de suas ideias. A igreja prega a palavra de Deus, o reino de Deus. Isso que importa para nós é continuar pregando o Evangelho, é continuar sendo a igreja de Cristo, é continuar unidos no mesmo propósito, sabendo que a qualquer momento o Senhor vai mandar um anjo tocar a trombeta, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Aleluia. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que na parte 3 do Salmo, versículo de número 3, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção.
a partir do momento que eu entendo o que é a união, a partir do momento que eu entendo o que é a unção com óleo, a partir do momento que eu entendo, aleluia, todo o processo do servir e do ser, tendo a presença de Deus, eu recebo da parte de Deus as bênçãos dele sobre a minha vida, aleluia. Tem muita gente que está clamando por socorro, tem muita gente que está clamando por um resultado, tem muita gente que está pedindo para Deus enviar aquilo que é necessário para saciar a sua necessidade momentânea. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que a bênção é resultante do agrado a Deus. A partir do momento que eu estou segundo a palavra de Deus, eu entendo que eu sou abençoado. Deuteronômio 28:2 vai dizer: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ele está dizendo: olha, primeiro se atente àquilo que eu tenho revelado a você. Procure primeiro as coisas do alto. Procure primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas não se preocupe, que Ele vai acrescentando, Ele vai te concedendo, Ele vai te dando, Ele vai te fazendo entender que o cuidado pertence a Ele. Ele está cuidando de você, tanto nos pequenos e nos grandes detalhes e acontecimentos da tua vida. Ele é o seu Deus. Aleluia. As bênçãos é resultante da fidelidade. Tem gente que é infiel e quer ser abençoado, aí fica pulando de lugar a lugar esperando receber alguma coisa. Ei, entenda uma coisa, melhor é você se colocar na posição que Deus quer, da maneira que Deus quer, e unidos num só propósito, perseverando, e você cresce junto com a igreja de Cristo na terra, e desfruta de suas bênçãos poderosas. Aleluia. A bênção é característica dos fiéis. 1 Timóteo 4:10 vai dizer: porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Isso é importante. A fidelidade é importante. Quando eu sou fiel a Deus, eu não preciso me preocupar com as circunstâncias externas. Eu entendo que Deus está no controle, está cuidando da minha vida e de tudo aquilo que eu possuo. Aleluia, glória a Deus. Quando nós somos abençoados por Deus, as bênçãos não é só espirituais, as bênçãos também são materiais. Deus tem bênçãos espirituais e bênçãos materiais para entregar à sua igreja. Eu estou precisando de um ambiente para me comportar juntamente com a minha família. Deus te dá uma casa, se Ele quiser, e se Ele te achar preparado para ter e possuir alguma coisa. Eu preciso de uma cura, Ele tem autoridade para mudar e curar sua e qualquer enfermidade que está sobre a sua vida. Eu estou caminhando muito longe para chegar nos meus destinos. Ele pode preparar um carro? Pode sim. Mas maior é aquilo que você ajunta no céu, porque lá atrás o ferrugem não vai consumir, aleluia. Então procure apresentar-te a Deus de forma aprovada, e você verá quão glorioso é aquilo que Deus estará realizando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. União é importante, a unção de Deus é importante, e as bênçãos de Deus é para os fiéis. E o salmo vai concluir dizendo, vai concluir dizendo que Deus também concede a vida. Sabe por quê? Porque a vida, aleluia, é o segredo dos acontecimentos de Deus na terra. A Bíblia vai dizer em João capítulo de número 1, versículo 4:
nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Esta vida que nós estamos tendo aqui, estamos adquirindo aqui na terra, é uma vida com Cristo, isto é, ser cristão, ser a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque sem vida a igreja vegeta, sem vida a igreja não trabalha. A igreja, ela é um organismo vivo, ela está ativamente trabalhando em prol do benefício do reino de Deus. Nós temos que entender que nós não podemos vegetar, mas nós temos que continuar sendo ativos e vivos, porque o Senhor nos trouxe para sermos a viva, aleluia, igreja dele na terra, porque nós temos a viva esperança. O apóstolo Paulo vai dizer: sem vida a igreja não consegue gerar almas, e a fé e nem a maravilha do Senhor na terra. Eu quero concluir dizendo para você nesta manhã que Deus te deu a vida para que você viesse gerar outras vidas. Deus te deu a vida para que você viesse trabalhar em prol do reino dele. Deus te deu a vida para ter a capacidade de acreditar pela fé. E Deus te deu a vida para que você pudesse contemplar em vida as maravilhas que Ele há de realizar. Seja a igreja dele na terra. Se você não é, faça parte desse povo que vai morar no céu e que desfruta dessas bênçãos insondáveis e maravilhosas que Ele nos oferece. Sabe por quê? Porque a vida é Cristo, aleluia. A vida que Ele nos oferece é eterna, e a vida gera vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã, e que você passe a entender que é bom e agradável é andar em união, é ter a unção derramada sobre a nossa vida, é ser abençoado por Deus e ter vida e gerar vidas. Soberano e eterno Deus, te agradecemos nesta manhã, Senhor, pela oportunidade e a bênção de estarmos aqui cultuando o teu bendito e poderoso nome. Continue falando, continue capacitando, continue nos dando a certeza e a convicção, e sabendo qual é a nossa posição, qual é o nosso lugar, qual é a nossa missão na terra.